Esses homens enriquecem, prosperam com a mentira, não é com a verdade. Por isso que está aí esses ministérios, igrejas católicas, igrejas evangélicas, centros espíritas, instituição de Mórmon, instituição de Testemunho de Jeová, todos os sistemas religiosos, eles crescem em seus ministérios. Por quê? Porque estão lá, fazendo o negócio do povo. É o povo que mantém, que dá esse crescimento, não é o reino de Deus. É o povo que dá esse crescimento a esses ministérios, a essas instituições do homem. Rapaz, o povo precisa acordar. Mas só pode acordar com a verdade indo no teu ouvido. Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. A palavra de Deus é lâmpada. A palavra de Deus é luz para dar entendimento aos simples. E aqui você está recebendo. Vem para cá. Olha o que Jesus vai dizer em Marcos, capítulo... Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Deixa eu falar aqui sobre a verdade do Evangelho, que muitos têm levado desordem e não têm andado diretamente, nem ensinado diretamente ao povo a verdade do Evangelho. Deixa eu mostrar isso aqui para você agora. Dentro da palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15, o texto vai nos relatar o seguinte fato. Vamos ler. E depois que João Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus. Versículo 15. E dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se, creiam no evangelho. Olha o que Jesus veio pregando. Olha a mensagem de Jesus, qual era? Jesus não disse, vá para ali, faça isso, creia naquilo, vá buscar ali. Não. João Batista, que tinha o ministério dele, que era para preparar o povo para receber o Messias, ele cumpriu o seu ministério. Chegou ao fim, porque o Messias já tinha vindo. Aquele que João pregava, que viria, já estava ali. É muito interessante isso, né? E João Batista ainda ficou na dúvida, ó. Manda perguntar a ele se é ele mesmo ou tem que esperar outro. Aí Jesus dá o sinal. Por quê? Jesus vai dizer, ó, diz a João Batista que os cegos vê. Diz a João Batista que os mortos ressuscitam. Diz a João Batista que os surdos ouvem. Por quê? Porque esse era o sinal do Messias. A Bíblia vai dizer lá em João capítulo 21 que os milagres que Jesus operou foi para que os judeus comprovassem que ele era o Messias. Foi para testificar que ele era o Cristo. Por isso que Jesus disse isso a João. Porque os milagres que Jesus fez foi o sinal que tinha daquele que seria o Messias que ia se manifestar. E esse iria operar tudo isso. Jesus operou para que os judeus tivessem a ciência, a compreensão, o entendimento de que a profecia se cumpria nele. Ele era o Messias. Mas os judeus não creram. Diante de tudo que Jesus operou, todos os milagres, todos os feitos que nunca homem nenhum fez, Jesus fez para provar que ele era o Messias. Mas os judeus não creram. Incentivado pela cúpula da religião, porque os maiores opositores, negadores de Jesus e da sua doutrina, eram os religiosos. Os principais sacerdotes, anciões, fariseus, saduceus, escribas, as principais religiões judaicas negavam a Jesus. Foram os principais opositores e perseguidores de Cristo. Então, João Batista, ele procura saber se Jesus era o Messias, para confirmar. E Jesus dá a ele o sinal, para que ele visse, compreendesse, que Jesus era aquele que ele pregou, que ele preparou para os judeus receber. E aí termina o ofício de João Batista.
encerrou agora. O ofício de profeta terminou em João Batista. Agora entra a era onde vai ser manifestada a dispensação da graça, onde Deus vai revelar toda a sua vontade para o homem conhecer por onde ele pode ser salvo, onde Deus vai abrir o leque de todo o mistério que o homem precisava conhecer para chegar a Deus, vai ser agora aberto através de Jesus. Jesus, porque os profetas tiveram um compromisso, mas Jesus como filho, ele que trouxe a palavra, a verdade, a graça, vieram por Jesus Cristo. Não foi por profeta nenhum. A verdade para a salvação foi trazida pelo próprio Jesus. Não foi pelo anjo chamado Moroni. Não foi por Siddhartha Gautama. Não foi por Charles Taze Russell. Não foi por Ellen Goldwhite. Não foi por Maomé. Não foi pelo pastor, nem pelo papa, nem pelo padre. O próprio Jesus Cristo. Ele trouxe o conhecimento da salvação para o homem. A verdade que liberta. O caminho para o homem chegar a Deus. A porta para o homem entrar na presença de Deus. Jesus vai mostrar. E não é uma religião. Não é uma vida religiosa. Não é uma vida de devoção. Não é uma vida de karma. Não é uma vida de boas obras. De penitência, de flagelo. Não. A porta, o caminho para Deus é pelo próprio Jesus Cristo. Aleluias. Jesus agora vem cumprir a missão que ele recebeu do Pai. Como filho, ele veio à terra. Ele foi o prometido de Israel. Cristo, o Messias, o ungido, o prometido, que iria salvar não só Israel dos seus pecados, mas toda a humanidade da condenação do inferno. Esse Jesus que principiou seu ministério com essa mensagem, dizendo, olha o que ele vai dizer. Marcos capítulo 1, versículo 14. Depois que João Batista foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino. O evangelho do reino não foi pregado por João Batista não, viu? Quem pregou foi Jesus. O evangelho veio pelo próprio Jesus. As boas novas de salvação para o homem conhecer a esperança de uma vida com Deus, quem trouxe foi Jesus. E ele vai dizer no versículo 15. E Jesus veio dizendo, o tempo está cumprido. Que tempo é esse? O tempo da promessa que Deus fez para o povo judeu, da revelação do Messias, se cumpriu em Jesus. Aí Jesus vai dizer agora, o reino de Deus está próximo. Que reino é esse? Não é um reino literal. Esse reino não vem com aparência exterior. Esse reino vai ser estabelecido no interior do homem pecador que se converte a Jesus. Agora, olha o que é preciso. Jesus vai dizer, arrependei-vos e crede no evangelho, para que esse reino seja implantado em você e você seja tirado do reino das trevas e venha para o reino da luz. A mensagem de Jesus foi essa. Arrependam-se e creia em quê? Na doutrina da igreja A? Na doutrina da igreja B? Na doutrina do pastor, do teólogo? No caminho de boa obra, de caridade? Jesus vai dizer, arrependam-se e creiam no evangelho. O evangelho é uma mensagem. O evangelho é uma informação. O evangelho é o mistério de Deus revelado para o homem conhecer por onde ele pode ser salvo, por onde ele pode ser abençoado, por onde ele pode sair da condenação, por onde ele pode sair da maldição, por onde ele pode ser aceito por Deus, como ele chegará a Deus, como ele terá a vida eterna, para que quando deste mundo sair, não sofra a condenação eterna. O evangelho nos mostra tudo isso. E quem trouxe ele? Jesus. E o que é o evangelho? O que Jesus pregou? Mostrando o homem todos esses meios que eu falei. Olha o que é o evangelho. Olha qual é a informação que o evangelho traz. Olha o que Jesus pregou. Jesus vem pregando e dizendo, venham a mim, vinde todos a mim. Vinde a mim todos que estás cansado e oprimido,
que eu vos aliviarei e encontrarei descanso para as vossas almas. Olha o que é o Evangelho. Jesus vem agora e diz assim: eu sou o pão da vida que desci do céu, para que todo aquele que coma do meu corpo e beba do meu sangue nunca mais tenha fome nem sede. Olha o que é o Evangelho. Jesus vem e diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Olha o que é o Evangelho. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha o que é o Evangelho. Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que é o Evangelho? Que informação é essa que o Evangelho traz? Olha o que é o Evangelho. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Isso foi Jesus que pregou. Isso foi Jesus pregando a Nicodemos, um estudioso, um doutor, um teólogo das Escrituras, mas não conhecia a verdade de Deus, porque a verdade de Deus para a salvação está revelada em Cristo. Não é em nenhum conhecimento teológico, é em Jesus. O conhecimento de Deus é Jesus. Jesus vai pregar isso para Nicodemos. Olha o que é o Evangelho. João 3,16. Jesus vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse por ele salvo. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Isso é o Evangelho. Isso é o que o Evangelho nos informa. Olha o que é o Evangelho. Jesus vai dizer, João 5,24. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é o Evangelho. Isso é a informação do Evangelho. Isso é o que Cristo trouxe. Isto é a revelação de Deus para dar ao homem o conhecimento da salvação, para dar ao homem o conhecimento por onde o homem pode chegar a Deus, ser aceito para ter a vida eterna com Ele, que é a comunhão com Ele, quando deste mundo sair para a eternidade. Você entendeu o que é o Evangelho? Mas os homens deturparam a verdade do Evangelho. Os homens pregam um outro Evangelho. Eles pregam salvação por guardar sábado. Eles pregam que o homem pode encontrar a Deus dentro de igreja. Eles pregam que o homem vai ser salvo por boas obras. Eles pregam que para você alcançar a bênção, tem que fazer campanha. Isso não é o Evangelho. Jesus não ensinou isso. Olha o que Jesus vai ensinar. João 17, 7. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. O meio de alcançar algo de Deus, para Deus nos dar conforme a vontade dele, não é fazendo uma campanha dentro da igreja. Isso não é o Evangelho. Jesus não ensinou isso. Mas, irmão Wellington, então, se o povo vive isso, quem é que ensina isso? O teu pastor, o teu líder, o teu dirigente, o teu guru, o teu guia espiritual. Se você seguir a Cristo, você não pratica isso nem vive isso. Se você for discípulo de Cristo e guardar a palavra de Cristo, você vai aprender de Cristo, como a mulher samaritana aprendeu. Quando ela perguntou a Cristo aonde era o lugar para adorar a Deus. Se tu perguntar ao teu pastor, ele vai dizer que é na igreja. Mas se tu perguntar a Jesus, ele vai dizer que não é nem na igreja, e nem monte, nem campanha, nem canto algum, porque Deus é Espírito, e Ele quer ser adorado em Espírito e em verdade, por nós, verdadeiros adoradores, que adoramos a Deus em nós, porque a casa de Deus, o templo de Deus, o altar de Deus, não é igreja de alvenaria, não é tijolo, nem cimento, nem areia. A casa de Deus somos nós, pessoas onde Deus quer habitar, e fazer de nós morada para o reino dele está estabelecido em nosso viver, para você estar sendo guiado por ele.
É isso que Deus quer de nós. O evangelho é isso, irmão. E muitos estão falsificando o evangelho. Estão criando princípios, estão criando conceitos, estão criando doutrinas, estão criando meios para o homem viver como se fosse para Deus. Qual é o entendimento das pessoas hoje dentro da religião? De uma vida consagrada a Deus. Qual é o entendimento das pessoas dentro das religiões? De uma vida de devoção a Deus. Prática de fé a Deus. O povo entende, não. Tenho que cumprir a obra da igreja, a obrigação da igreja. Tenho que ir para o culto, tenho que ir para a campanha, tenho que ir para o trabalho, tenho que ir para os rituais, tenho que participar das atividades, tenho que participar das tarefas. O povo está preso, escravo, perdido do caminho para Deus, adorando a Deus em vão. Por quê? Porque estão seguindo preceitos de homens e não de Deus. Não são prudentes para examinar as Escrituras. Não são prudentes para buscar o conhecimento de Cristo. O que eles recebem, eles dão amém, glória a Deus. Começa a pular, começa a gritar, começa a fazer movimento e diz que o poder de Deus está ali. Aí Jesus vai dizer, errais, não examinando as Escrituras, nem conhecendo o poder de Deus. Cuida de ti, meu irmão, e da doutrina, porque é isso que tu tem que fazer para estar no caminho da salvação. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 11 diante, Paulo vai repreender Pedro. Por quê? Porque Paulo viu que Pedro não andava bem, nem direitamente, pela verdade do evangelho. Paulo não quis saber quem era, não, mas é Pedro, o ancião da igreja de Jerusalém. Paulo disse, não, a autoridade não é Pedro, a autoridade é Cristo, a palavra dele, e quem estiver fora do evangelho dele, tem que ser repreendido, seja pastor, papa, padre, juiz, delegado, advogado, seja quem for. A autoridade é o evangelho, é Cristo, o evangelho é o próprio Cristo, é a doutrina, é a palavra de Cristo. Tem muita gente hoje que não está andando bem, nem direitamente, pela verdade do evangelho. Não estão sendo formados no entendimento de fé, para uma fé verdadeira pelo evangelho. Não estão vivendo a ordem do evangelho. Estão trazendo bagunça, desordem ao evangelho. Estão trazendo dissensão e confusão ao evangelho. Estão desprezando o evangelho e colocando o evangelho deles, um outro evangelho. Por isso que Paulo vai dizer, note no meio de vocês, observe aqueles que estão no vosso meio, que não vos traz a doutrina de Cristo, não receba. Aqueles que traz dissensão, que traz escândalo, a doutrina, aparta-te deles. Esses não têm a Deus. Ah, mas é o pastor presidente. É o pastor do ministério dos Gideões. É o pastor fulano que é teólogo. Eu não quero saber qual é o teu ministério, qual é o teu grau de estudo, qual é o teu diploma, qual é a tua formação teológica. Eu só quero saber se tu estás pregando o evangelho. Se não for o evangelho de Cristo, tudo que tu tem para te engrandecer não passa de esterco. Se Paulo tivesse firmado aos pés de Gamaliel, que era doutor da lei, se Paulo tivesse firmado no seu conhecimento que ele tinha dentro da cultura judaica, dentro do conhecimento devasto, se Paulo tivesse firmado nos seus diplomas, se Paulo estivesse firmado na sua religião, que era farisaica, ele ia para o inferno. Mas Paulo vai dizer, eu considerei tudo isso como esterco, para que pudesse ganhar o conhecimento de Cristo, que é muito maior do que qualquer coisa. Paulo perdeu tudo, desprezou tudo que não tinha valor para levar ele a Deus, não tinha valor para dar comunhão a ele com Deus. Não importa a tua devoção, tua igreja, teu doutorado, tua formação teológica, não importa o teu grau de conhecimento das Escrituras, se você não tiver o conhecimento de Cristo, isso não te leva a Deus.
A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Sem Ele, ninguém conhece ao Pai, ninguém chega ao Pai, ninguém tem o perdão do Pai, porque quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida. Você pode ter tudo que tiver, se não tiver o conhecimento, não estiver em Cristo, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre este permanece para sempre. João 3:36. Tem muita gente aí falsificando o evangelho. E a maior parte dos falsificadores, tem muitos aqui na internet, tem muitos hereges aqui na internet, tem muitos falsificadores da palavra, tem muitos heréticos trazendo coisa de Deus que não conhece nada de Deus. Mas a maioria dos que estão deturpando a verdade do evangelho, a maioria dos falsos mestres que estão infiltrando no meio do povo heresia de perdição que leva o povo a negar Jesus, está dentro das igrejas. São os pastores, os teólogos, os dirigentes, os presidentes dos grandiosos ministérios religiosos evangélicos. A maioria dos enganadores, dos falsos mestres, dos hereges, estão dentro dessas igrejas. Principalmente esses grandes ministérios que cresceram na condição financeira, mas diante de Deus estão na miséria, cresceram financeiramente com o engano, com a mentira. Mas diante de Deus são pobres, nus e miseráveis. Precisam buscar de Deus a verdadeira bênção, a verdadeira riqueza, que está em Cristo, no conhecimento de Cristo e na vida com Cristo. O Evangelho de Cristo é o único meio por onde você é salvo. E se você estiver sendo privado dele, não adianta a tua devoção religiosa, não adianta teu sacrifício religioso, não adianta teu comprometimento em viver uma vida de devoção e consagração à tua religião. Não serve de nada essa vida de Deus que tu entende. Se você não tiver na doutrina de Cristo, tu não pode se salvar. Se você não tiver na verdade do Evangelho, tu estás fora da graça. O Evangelho não é essa vida religiosa. O Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não é o que vive dentro de religião, é o que crê no Evangelho. Por isso que Jesus disse, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Então que Deus abençoe você e que você receba essa advertência, essa correção, essa instrução e seja prudente, vá analisar, tá bom? Analise tudo que você ouviu aqui nessa instrução agora e ore a Deus que o Espírito de Deus te dê o entendimento. E você vai ter o entendimento da realidade que você precisa conhecer. Amém? Eu não estou dizendo que eu sou a verdade. Eu estou pregando a verdade. Eu prego a verdade. Que você seja prudente. Examine-se. Cuida de ti e da doutrina. Porque é isso que te salvarás. É por esse caminho que te salvarás. Pela doutrina de Cristo. Tenha cuidado para não estar sendo reprovado da fé e nem estar desviando da fé. Deus abençoe em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, obrigado mais uma vez pela participação. E eu sei também que o senhor é um colaborador do reino de Deus, é um obreiro do reino de Deus, que tem trabalhado também aí, levando a verdade do Evangelho para esse povo aí onde o senhor mora, aí na sua comunidade, aí no estado de Sergipe, no sítio de Olho de Água, aí na cidade de Buquim. O irmão Edinaldo Nogueira, conhecido como Ada, tem aí levado aí para o povo aí o alcance da informação do Evangelho de Cristo. O irmão tem trabalhado para o reino de Deus. O irmão é membro da Igreja de Cristo. E o Espírito de Deus está te usando também, meu irmão, como usa a mim e como usa todos os irmãos que estão em defesa, não de ministério de igreja do homem, mas todos os irmãos que estão na obra do reino de Deus, em defesa da verdade do Evangelho, anunciando Cristo ao mundo para fazer discípulo, não para a igreja, mas para Cristo. Amém? Deus abençoe, meu irmão Edinaldo Nogueira. Fica na paz aí. Que Deus continue abençoando o senhor e a sua família aí nesse estado de Sergipe, na cidade de Buquim,
no sítio de olho de água. Fica na paz, em nome de Jesus.